11h35. De volta para falar aí sobre essa sexta. Bravo hoje. Você tá bravo hoje? Com essas falas de economia, isso vai prejudicar tanto a gente, mais inflação que vem agora, eu tô irritado hoje com isso. Mas ainda é transição, não é governo. Ai. Mas, né? Você já não gostou? Não gostou? Não, foi terrível. E a maquiagem que a gente tinha alertado, né, Rafa, antes do processo eleitoral, com aquela briga do ICMS. O ICMS reduzir, ok, mas ficamos 5 meses sem aumentar o preço da gasolina forçadamente. Para isso ser usado politicamente. Agora que tá subindo, a inflação pra onde foi de novo? 0,72 num mês. É recorde pro mês de outubro. É. Não tem, gente, economia não tem falha. Saiu da régua, você já vai ver o resultado, ó. Saiu da régua, né? Quer ver o resultado lá na frente? Daqui 30 dias. Pimba! Por isso que a área econômica, eu não sei, você ouvinte, pensando assim, porque eu sei que é na Copa, todo mundo vira técnico da seleção, mas agora eu vou fazer um exercício aqui de todo mundo pensar como um governante. Você não ia enfiar um técnico pra fazer o negócio econômico pra você, ou você ia colocar um político de base pra fazer? O Bolsonaro ia bem com o Paulo Guedes. Eu tenho lá minhas restrições com o Paulo Guedes, que eu acho que é muito gogó e pouca atitude. Às vezes falava umas coisas que polemizavam assim... Sem necessidade. Do nada, sem né? necessidade. A empregada da Disney, aquelas coisas que não precisava. Não precisava. Nada Agora, a ver, né? Quando o Ciro Nogueira assume, dá uma banana pro Paulo Guedes e fala, vai ser assim, o Paulo Guedes ficou inerte, ele sumiu do noticiário desde que o Ciro Nogueira assumiu. Passaram a economia pra Casa Civil. Aí você começa a fazer política com dinheiro público. Dá errado. Não, mas tem um ponto também, né, Riva, que, por exemplo, quando era pra falar sobre economia, se chamava o ministro da Economia. E é isso. Chamava o ministro da Economia. Que é o certo. Que é o certo. Vamos falar de saúde? Quem fala? Quem fala? Isso. O deputado ou o técnico em saúde que virou seu ministro numa crise sanitária? Parece o básico, não é verdade? Você tem a ala política de todos os governos, não importa. Mas você tem que ter os técnicos para mexer especialmente em áreas extremamente sensíveis que podem derrubar o seu próprio governo. É o momento da gente pensar o seguinte, esse que está terminando e o próximo governo precisam ter pelo menos uma coisa de proximidade. Dará um recado ao mercado de que o Brasil vai seguir e vai respeitar as regras. Os dois têm que chegar nesse acordo. Senão essa instabilidade, Rafa, vai até 2079 e o Brasil não aguenta. Então é o seguinte, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as polêmicas de ontem aí, né, relacionadas ao Lula, porque aí ele tá fazendo reunião com os integrantes da equipe de transição. Inclusive a gente ficou numa curiosidade aqui, né, Riva, como é que os integrantes da equipe de transição receberam aí o estrago, né, diante dos reflexos do mercado aí com os pronunciamentos que foram feitos aí pelo futuro presidente. Fica a curiosidade no ar. E aí, nessa primeira visita, né, que ele fez ao gabinete de transição, fez um discurso, uma informação que a gente tinha trazido aqui no jornal, que o Alckmin não vai ser ministro. Então, mas agora a gente vai acompanhar ali o tom, que eu acho que é importante. Quem tá na live vai ver o vídeo, se você tá na FM, vai acompanhar aí as palavras desse discurso. Vamos ver a primeira parte aí. Primeiro de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa a vaga de ministro porque é o vice-presidente da República. Qualquer outro que eu colocasse, esse cara vai ser o coordenador, ele vai ser ministro. Não, e eu tenho um pedido para todo mundo, quando convidar alguém para participar da comissão de transição, dizer o seguinte, olha, não será ministro as pessoas que estão. Pode ser ou pode não ser. Mas ninguém fique trabalhando como se... eu vou ser ministro porque eu fui escolhido para a comissão de transição. O fato de alguém ter perdido uma eleição não significa que esse alguém é menor do que alguém que ganhou. Significa apenas que, possivelmente, quem ganhou tenha sido melhor compreendido pelo discurso que fez. Tá aí, portanto, né? Eu vou dizer uma coisa, Riva. Olha essa frase, né? Quem ganhou foi melhor compreendido pelo discurso que fez. Mas como tudo na vida, o discurso tem que bater com a prática. O que não tá batendo. Aí é o seguinte, antes de eu passar para análise do Riva, ontem ainda aí a gente viu as imagens, você deve ter acompanhado no ambiente político, né? Que daí o Lula falou um pouco sobre a trajetória dele e tal. E se emocionou falando sobre a fome, acho que até chorou, né? Deu uma chorada lá, falou da fome do país, se emocionou bastante e tal. Mas o fato, pra gente trazer pra nossa audiência aqui do Paraná, é o seguinte, foram mencionados nosso futuro senador eleito Sérgio Moro e o deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, porque obviamente
fizeram parte da Operação Lava Jato, que aliás foi o que deu a eles, né, uma votação expressiva para um estreante no Senado, para um estreante na Câmara como mais votado. Então, vamos ouvir agora o que o futuro presidente comentou aí sobre essa transição de integrantes da Lava Jato, né, que o condenaram, levaram à prisão e tal, na política. Eu acho que depois de tudo que aconteceu comigo, depois de tudo, eu me sinto como se eu estivesse sendo ressuscitado. Sabe, muita gente não imaginava que a gente pudesse estar vivendo esse momento agora. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. Neste país, eu fui acusado das maiores infâmias, sem que o acusador jamais pudesse provar. Eu não tive que provar a minha inocência. Eu tive que provar a culpa de quem me acusou. Eu tive que provar a culpa do Moro. Eu tive que provar a culpa do Dallagnol. E graças a Deus conseguimos provar. Daí, portanto, né, o desabafo de Lula, você vê que ainda tem bastante mágoa, né, Riva? A questão da Lava Jato aí, com o discurso que ele traz, que foi removido da eleição, foi perseguido, quase um perseguido político, mas conseguiu reverter essa situação. Tá bom, para fechar, a gente sabe que ele foi convidado para participar da COP, que o Bolsonaro não vai. Agora, acho que é importante a gente trazer análise aí sobre essa questão da composição do governo, né? E o que ele falou ali sobre Moro e Dallagnol, que são figuras de destaque aqui nessas eleições locais do Paraná. É contigo, meu consagrado. Rafa, se esse país fosse sério, o Lula não aceitaria ir à COP27 se ele não tivesse junto o presidente da República. Ele não é chefe de Estado ainda, ele não é chefe de governo, ele é o presidente eleito. Ele não foi diplomado, nem nada disso. Ele não pode ir lá falar como presidente da República do Brasil ainda. O ideal seria que Bolsonaro o levasse na comitiva e os dois estivessem juntos para mostrar unidade para o nosso país lá fora. E isso é impossível de acontecer porque aí é ódio entre os dois. Por mais que queiram falar bonito, principalmente o Lula nas frentes das câmeras, é ódio entre os dois, não se toleram ficar no mesmo lugar. Mas a própria coordenação do COP deveria chamar o Bolsonaro e estender esse convite a Luiz Inácio Lula da Silva e não o contrário. Já começou aí completamente errado. A gente precisa descobrir que Lula é esse. Qual é o Lula versão 2023? É o Lula ideológico, fisiológico, ou é o Lula que vai trabalhar para a economia e, em consequência de uma boa economia, um bom social? É isso que nós precisamos entender. Quem é ele? Aliás, acho que até ele precisa se entender. Porque se preocupou tanto em ganhar a eleição que esqueceu que agora tem um país para governar. Lembra, Lula? Eu vou lembrar você todo dia. Você tem um país para governar. E a caca que você fez ontem quase quebrou a bolsa em 156 bilhões de reais. Foram 2 Paranás e meio quebrados de uma vez só na Bolsa de Valores. Derreteu. A expressão usada é derretimento da bolsa. Ou você assume a responsabilidade de verdade e tira a companheirada do teu lado, a companheirada ideológica, que não quer nada com nada. Principalmente fazer a coisa andar, que só quer discurso e benesse que o poder público dá, e coloca gente técnica de verdade, que pode até entender da parte política, mas gente técnica, ou esquece, se ficar na mão de Mercadante, se ficar na mão de Fernando Haddad, de Gleisi Hoffmann, e de parecidos com esses dessa forma, esquece. Bota o Alckmin para trabalhar, que esse pelo menos tem experiência de 3, 4 governos. E fez o estado de São Paulo se transformar. Se ficar na mão da turma ideológica, você vai perder o controle desse país. Só que quando você perder o controle desse país, todo mundo é prejudicado. E isso a gente não pode permitir que aconteça.